Amados, a paz do Senhor, meu nome é irmão Eloy, e estamos vendo aqui que essa semana aconteceu uma coisa profética, porque Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Vamos orar, porque a Bíblia vai explicar. Meu Deus, em nome de Jesus, entregue esse trabalho nas tuas santas mãos, que o Senhor possa abençoar todas essas famílias, os pais, as mães, os avós, os tios, sobrinhos, filhos, todos os seus vizinhos. Seja abençoado em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua família, sobre a mim. Amém? Então, meus amados, por que Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel? A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel, inflamou os ânimos de países árabes e provocou uma onda de protesto pela faixa de Gaza e Cisjordânia, que já contabiliza mais de 750 feridos em apenas 2 dias. Esse é o site Época Negócios do Globo.com. Vamos para a Bíblia, né? Vamos ver o que a Bíblia diz profeticamente. É livro de Zacarias 14, 2. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Amados, as profecias do livro da Bíblia estão se cumprindo uma velocidade, até eu me surpreendo, surpreso. Não deveria, né? Aí eu estava vendo aqui no site bbc.com, né, o que está por trás da polêmica decisão de Trump sobre Jerusalém. São muitas as afirmações. Ele teve, foi uma das campanhas, né, de Trump, seria a retomada da capital novamente, retornar a Jerusalém, retornar a Israel, uma campanha do Trump, na campanha de eleição. Donald Trump prometeu em campanha e cumpriu. Jerusalém foi reconhecida pelos Estados Unidos como a capital de Israel. A decisão anunciada esta quarta-feira provocou reações críticas de líderes políticos e religiosos de todo o mundo, o Papa ao governo chinês. Né? Eu vejo aqui, ó. Achei uma coisa muito interessante aqui, irmãos, nesse site. Por que evangélicos querem Jerusalém como capital de Israel? Vamos ser realistas, a capital de Israel é Jerusalém. Só que, né, houve a primeira invasão pelos babilônios, a segunda pelos romanos, né? E depois teve uma outra também. O que aconteceu? O povo foi disperso, né? E em 1947 o Estado retomou. E em 1948 a Israel ela foi determinante. Ela retornou. Então, tudo biblicamente, né, claro. Então, o que houve? Houve que, para que eles ficassem bem com os palestinos, com os árabes, houve a divisão. A parte sul ficava com Israel e a parte norte ficava com os palestinos, árabes, né? Mas em 67 houve a guerra dos 6 dias, né? E uma parte do norte ficou com Israel até hoje, essa confusão, essa briga. Na realidade, vamos ser inteligentes. Quem era? Abraão teve filhos, mas teve os 2 principais, né? Isaac e Ismael. Quem são os filhos de Isaac? Quem são os filhos de Ismael? De ti farei uma grande nação. Mas está escrito também que Ismael também foi uma grande nação. Sabe quem são a nação de Ismael? São os palestinos. São os filhos de Abraão. Eles também se acham filhos de Abraão. Essa é a grande briga. Nos Estados Unidos, as razões para o apoio dos evangelhos e o reconhecimento de Jerusalém como capital são principalmente religiosas. Há muita diversidade no mundo evangélico, mas há uma ideia comum de que o destino de Israel é importante para o futuro religioso dos evangélicos. Alguns acreditam que, por razões bíblicas, Israel é o lugar destinado a agregar os judeus. Outros creem que o Messias pode retornar para Jerusalém, vista como a terra sagrada, e para isso é importante que ela esteja nas mãos de Israel e não dos muçulmanos. Estão entendendo? Assim é uma espécie de ponte entre a história de Israel bíblico e o Estado moderno de Israel.
Mas nem todos os evangélicos americanos compartilham dessa visão. Muitos evangélicos, né, aí o rapaz explica, como eu, não gostam do romance recente da igreja e a política republicana e se preocupam com a mudança da embaixada americana. Para nós, a construção da paz e a busca da justiça são grandes virtudes. Então, meus amados, vamos entender uma coisa, biblicamente falando. Falar para os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, 2 Tessalonicenses 2, 2. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos vão entender o que está acontecendo devagarinho profeticamente. A besta que emerge do mar, que é o Vaticano, e a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, eles estão unidos. Isso é um plano profético para os irmãos entenderem quem vai se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Se os irmãos não sabem, o terceiro templo está sendo construído novamente. 2 Tessalonicenses 2:2. Vamos para o 3. Ninguém de modo algum vos engane. Por isto não sucederá em que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O Vaticano ele sempre teve um sonho de pegar a sua capital, né, que é o Vaticano, e passar para Jerusalém. Para ele ser o centro. Lembra que eu falei? Quem é o anticristo? Estão esperando um homem, é o Macron, é o Erdogan, é não sei quem, blá 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 blá. O anticristo já está lá. Ele está preparando o terreno. Esse Francisco, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está preparando o terreno para o próximo. Entende? O próximo Papa, ele se sentará no trono de Deus. Por que vocês acham que tudo está acontecendo nessa velocidade? Definitivamente Jerusalém vai retornar a ser a capital de Israel. Sempre foi, né? Mas essa confusão toda, essa partilha, ela deu uma recuada. Mas agora não, agora a coisa vai realmente acontecer de fato e de verdade. Muito interessante. Jerusalém na Bíblia. Olhando aqui, né? No livro de 2 Samuel 6,13, a Arca do Senhor é introduzida em Jerusalém pelo rei Davi. E quem fundou Jerusalém foi Davi, se os irmãos não sabem. E ali ela permanecerá para sempre. Contou-se ao rei Davi que Yahvé tinha abençoado a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia por causa da Arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a Arca de Deus à casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com grande alegria. Esse é o sonho do Vaticano. Esse é o sonho do anticristo. Se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus para enganar as nações. Será que dá para entender? Será que os irmãos compreendem? Vamos para Lucas. Vou botar lá em Lucas. Vou mostrar para os irmãos que isso tudo é profético. Está tudo acontecendo na nossa cara. E só não vê quem não quer. Lucas 21:20. Lucas 21:20. A destruição do templo em Jerusalém e os últimos dias. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabe então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade saiam. Os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quer ver uma coisa? Eclesiastes 9. Livro de Eclesiastes. Salmos, Eclesiastes. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Vou mostrar para os irmãos aqui. Irmão ou não irmão, tanto faz. Se você tem religião, se você não tem religião, tanto faz. Jesus te ama do mesmo modo. E você vai crer que a Bíblia está se cumprindo. Ó, Eclesiastes 1:9. O que tem sido e o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Por que vocês acham que Jerusalém agora foi confirmada pelos Estados Unidos, a besta que emerge da terra, como o centro, né, como a capital de Jerusalém? Aí fica o Vaticano, não, mas não pode. Isso tudo, irmão, lembra da serpente no Éden.
né? O engano ficou lá só. E depois, ó, no ouvido de Eva caiu. É a mesma coisa. É a mesma situação. Meus amados, nós estamos vendo a história, está acontecendo na nossa cara. Se preparem, orem a Deus, peça para que o Senhor tenha misericórdia, né, de nós. Aí fala, quais as consequências para israelense e palestino? O representante perdão, do Reino Unido disse à BBC que a medida será o beijo da morte nas negociações de paz baseada no reconhecimento de... Há quanto tempo que eles vêm nesse reconhecimento de 2 estados de paz? Quando houver paz e segurança, eis que virá sobre vós repentina destruição. Se prepara, é guerra. Ah, irmão, você está sendo alarmista, não é nada disso. Então vamos ver. Não é a minha palavra, não, é a palavra de Deus. Eis que virá sobre vós repentina destruição, quando virdes de paz e segurança. Quem falou isso foi o próprio Trump. Doadores evangélicos e pró-Israel pressionam o Trump sobre... Ele foi pressionado praticamente. São os próprios Yahodins, os judeus, que pressionaram o Trump. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha prometido na campanha dele. Então é mais uma profecia que está se cumprindo. Está aqui, está escrito. Né? Vamos para Apocalipse 21:10 para terminar. Porque essa Jerusalém não é a Jerusalém que nós, né, aceitamos o nosso Salvador Cristo na nossa vida. Não é essa Jerusalém que nós vamos habitar. E levou-me, Apocalipse 21:10. E levou-me em espírito a uma grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Que maravilha, não é essa não. Eles estão brigando, né? Essa Jerusalém, ela, de uma forma geral, ela é profética. Isso tem que acontecer. Então, uma outra coisa que os irmãos não sabem, muitas vezes ela foi conquistada, destruída e de novo reconstruída. Jerusalém hebraica, Jerusalém, é derivada da palavra Yavi, que significa temor a Deus, mas a palavra Shalem significa perfeição. Meus amados, vamos vendo a história acontecer, os fatos acontecerem, né? Que Deus abençoe você, te guarde, que você possa pegar esse vídeo e repassar, né? Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Estude, pesquise, leia a Bíblia, estude a Bíblia, assista os meus vídeos, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre a sua família. Que Deus guarde você e te dê orientação.